onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21. Tema da semana: legislador e juiz. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Estamos estudando nessa temporada o livro de Tiago. Estamos descobrindo maravilhas da Palavra de Deus através, é lógico, do nosso guia de estudos, que nos leva a investigarmos o texto bíblico. Esse é o guia de estudos. Você tem mais informações no endereço que está aí na sua tela. Também oferecemos para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, a revista Princípios. Você vai encontrar aqui orientações da Palavra de Deus para a sua vida, hoje, para a sua vida no futuro. Eu tenho a certeza que você e sua família serão diferentes ao estudarem a Palavra de Deus sob a orientação desse guia que é a revista Princípios. Os nossos amigos que estão conosco nessa temporada, estamos caminhando, estamos no nosso 11º encontro, são 13 encontros, o nosso convívio tem sido muito especial, tanto no ar aqui, que dá para perceber, né? A gente tem que segurar as pontas aqui, né, dizer. Mas também o nosso convívio fora do ar tem sido maravilhoso, a gente tem conviver, faz com que a gente descubra quem realmente as pessoas são. E eu quero dizer aqui que vocês têm revelado realmente que são verdadeiros cristãos. Amém. Pastor Moisés Matos, presidente da igreja no estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, pastor. Muito bom estar aqui de novo. 11ª lição, 11º tema. E eu tenho aprendido muito e quero me somar a você e dizer que o convívio com os colegas aqui tem sido muito saudável e com certeza crescemos em todos os sentidos, incluindo o espiritual aqui. Amém. Professora Tânia Torres, professora de Ciências Sociais na Universidade Adventista São Paulo, esposa do pastor Milton Torres, ela que faz o seu doutorado em Ciências Sociais na PUC em São Paulo. Verdade. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Trabalha no Centro Universitário Adventista São Paulo em Engenheiro Coelho. Obrigada. Eu também estou muito feliz de estar aqui e é um privilégio estar entre esses 3 pastores. É muito bom estar entre vocês. Alegria. Pastor Milton Torres, coordenador do curso de Letras e tradutor intérprete no Centro Universitário Adventista São Paulo. O foi para pensar, viu, pastor? O pastor Milton, o senhor está fazendo pós-doutorado? Fez, né? Eu já tenho um pós-doutorado, doutorado e pós-doutorado, mas como estava ali no NASP, sem muita coisa para fazer, eu resolvi fazer outro doutorado. Nas horas de folga. O chefe dele vai ouvir isso. Resolvi fazer outro doutorado e estou fazendo um doutorado na USP agora, em grego, tem sido muito abençoado. Mas eu queria aproveitar... Além de coordenar o curso, além de dar aula, o senhor... Está fazendo outro doutorado. A gente está aqui para se gastar e se deixar gastar pela igreja. Exatamente, não é isso, pastor? Exatamente. E sim, pastor. Eu queria lhe agradecer pelo convite, quero dizer que você facilitou muito as coisas para nós, você é um bom companheiro, eu me senti muito à vontade aqui na presença do pastor Gilmar e na presença do pastor Moisés também, não é? Ou seja, os dois foram imprescindíveis para que a gente pudesse sentir bem à vontade e deixar o espírito fluir. Eu não vou mencionar a Tânia, porque, obviamente, eu estava esperando, a presença dela aqui e também foi muito especial. na presença da professora Tânia. Ela deixou o senhor à vontade também, né? Me deixou muito à vontade. Nós é que ganhamos, com pastor, certeza. E toda a sua equipe, viu? Eles têm cuidado muito bem da gente e a sua equipe é fantástica, maravilhosa. É verdade, verdade. Tudo que está por trás aqui, a gente, né, o telespectador acaba não tendo noção dos detalhes, aí, os câmeras, a luz, né? Os produtores. No final, eu sempre faço aquele agradecimento especial para eles. Vamos começar. Quero sempre explicar palavras, mas usar o chavão, né? Eu quero me somar às palavras. Né? Faço minhas as palavras do companheiro pastor Milton. Tá bom. Vamos orar a Deus nesse momento para começarmos o nosso estudo. Pastor Moisés, por favor. Querido Deus, mais uma vez na Tua presença estamos neste dia para estudarmos a Tua palavra. Amém. Vamos agora estudar um tema extremamente importante no livro de Tiago. Que o Teu Espírito Santo possa continuar conosco, nos fazendo entender a mensagem para esta hora. Amém.
de forma muito especial, estejas com cada telespectador que está ligado na Novo Tempo. Amém. Que a tua bênção possa estar sobre cada um, sobre cada uma. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu quero fazer um convite para você que tem acompanhado o programa em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No sábado pela manhã, a partir das 9 horas, nós temos um momento reservado para discutirmos o tema que nós apresentamos aqui no programa, que é o tema do Lições da Bíblia. Você é nosso convidado. Procure a Igreja Adventista mais próximo da sua casa, chega lá e diga que é o nosso convidado. Eu tenho a certeza que você será bem recebido e vai poder crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se você é casado, tem filhos, para cada classe, para cada idade, nós temos uma lição especial. Então, mesmo que o seu filho, sua filha, seja um adolescente, um jovem, ele tem ali também a oportunidade de participar, criança, dividido por idade, e crescer no conhecimento da palavra de Deus também, tá bom? Esse é um convite especial para você que acompanha o programa Lições da Bíblia. Amigos, nós vamos reiniciar o estudo dos versos que estão apresentados no Guia de Estudos, que apresenta esse tema, o tema dessa semana com o título Preparando-se para a Colheita, a partir do verso 7, do capítulo 5 de Tiago. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Eu vou parar aqui. Vocês veem uma mudança de assunto aqui? Parece que agora ele está entrando em questões que estão ligadas A impressão que eu costume tenho do povo. é que ele está numa corrida e agora ele está entrando na reta final. É exatamente isso. Não é isso? Pastor, você notou como ele começou falando hipoteticamente acerca das pessoas, usando terceira pessoa? Depois ele foi sempre se referindo aos seus ouvintes como meus irmãos, depois ele foi intensificando, começou a usar a segunda pessoa, finalmente, mais direto, né? Começou a usar aquela expressão que a gente viu duas vezes nas últimas duas lições, não é? Que é a expressão agenin, que significa prestem atenção agora porque eu tenho uma coisa muito importante para dizer, e agora ele retorna, ele volta a se referir aos irmãos simplesmente como irmãos. Isso. E parece, pastor, que o tom de despedida não é só nosso aqui da temporada, né? Parece que ele também está agora num tom de despedida. Ele fez uma subida, chegou até um auge, um apogeu, e agora ele começa então a sua descida com uma mensagem mais espiritual. Exatamente, uma mensagem mais espiritual. Ele começa a lembrar do fim, ele começa a focar para a volta de Jesus, ele começa a focar para o fim. E ele, ao mesmo tempo, não perde de vista algumas coisas que ele já falou e que ele vai repetir. Por exemplo, o uso de palavras, a questão de juramento e outras coisas mais, que ele retoma nesta semana, né? Mas o foco desta semana, pastor, me parece ser exatamente o que o título do Guia de Estudos diz, preparando-se para a colheita. Então, ele criou um ambiente dizendo como está o mundo. Né? Ele falou dos opressores, ele falou de tudo isto. E agora diz assim, isso tudo está preparando o caminho. Em outras palavras, ele está fazendo aqui um discurso dos sinais do fim. Né? E ele agora diz, bem, Jesus vai voltar, vocês preparem-se para isso. Está quase na hora da colheita. Está quase exatamente. Lá, estamos chegando lá. E ele usa duas vezes a mesma expressão no verso 7, no verso 8, que é a vinda do Senhor. E o nosso guia de estudos usou a expressão, queria até que vocês explicassem, a palavra é parousia. Exatamente. Essa é uma expressão bem simples, vem do verbo paremi, que era o que os alunos respondiam quando uma chamada era feita na escola grega, não é? Ou seja, eles respondiam, paremi, eu estou presente, eu cheguei, eu estou aqui. E é um termo de onde vem a palavra advento. Advento nada mais é do que a tradução da palavra parousia para o latim, né? Adventum, em latim, era a palavra que era usada para a chegada do imperador romano depois que ele saía numa expedição. Às vezes para uma guerra, às vezes para uma missão diplomática. Quando o imperador romano voltava,
eles se referiam a ele como advento. É por isso que a igreja adventista é chamada de adventista, porque ela aguarda o retorno do seu rei e o retorno de Jesus. Então é uma expressão bem simples que significa exatamente isso, é o retorno de uma figura importante, o retorno de um governador, o retorno de um príncipe, que é o nosso príncipe Jesus. E Tiago começa usando aqui, ele se refere à vinda, ele usa a palavra pacientes, e depois ele começa a ilustrar o lavrador que espera com paciência o fruto da terra. Me parece que aí é uma repetição daquilo que ele já falou anteriormente. Quando ele fala de paciência, nós já estudamos isto aqui, o pastor Milton até colocou a palavra aí no original grego, de que ele está falando de resistência. Ele está falando aí de suportar. Por exemplo, ele fala de paciência num contexto de provação, ou seja, você deve suportar as provações. Hoje, modernamente, é uma palavra que é resiliência, que é usada hoje na psicologia, inclusive. E ele fala agora de paciente pela vinda do Senhor. Isso é extremamente importante, pastor, porque quantas pessoas já não se cansaram de ouvir que Jesus vai voltar? Quantos já deixaram o convívio da igreja por causa do fator tempo? Porque eles ignoram que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, esse fator tempo tem sido, de fato, um general que tem derrubado muitos cristãos, não é? Na Segunda Guerra Mundial se falou de uma expressão, né? Que o famoso general inverno, né? Eu vivi toda a minha vida no sul do Brasil, que não é tão frio quanto parece, né? Mas algumas pessoas não conseguem viver lá por causa do inverno. E na Europa, então, isso era muito pior. Então, eles chamavam isso de o general inverno, que destruiu muitos exércitos, que fez voltar para casa muitos guerreiros, muitos generais voltaram para casa por causa da dificuldade do inverno. Talvez seja esse o sentido que Tiago está dizendo: irmãos, cuidem que o inverno deste mundo, que as coisas deste mundo não desanimem vocês. E por isso ele repete a expressão paciência, no sentido de suportar e não desanimar. Talvez, pastor, a gente esteja falando para alguém que nesse momento conhece a palavra de Deus, segue a palavra de Deus, mas está desanimado. Parece que Jesus está demorando para voltar. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu ente querido. Parece que as coisas não estão dando certo para mim. Esse povo que Tiago está falando. Aí o resiliente se aplica bem, porque Sim. é aquele que reage positivamente diante da adversidade. Então, ele continua perseverando. Ele reage de forma lúcida. Aí cabe a letra daquela música famosa, né, do Arautos do Rei, né? É só um pouco mais, um pouquinho mais. Exatamente. Pastor, eu vou primeiro as damas. Não, essa questão de espera, eu sou terceira geração de adventistas na minha família. Eu lembro que a minha avó dizia... Seus avós foram, seus pais... Minha avó, minha mãe e eu sou terceira, meus filhos, eles são quarta geração de adventistas. E é interessante que minha avó falava que 1000 passará, 2000 não chegará. Então, como o pastor Moisés disse, para aquele que está desanimado, eu digo, passou 2000, estamos em 2014 e eu continuo aqui firme na fé. Amém. E eu espero que vocês também continuem, porque a promessa é certa, Jesus em breve voltará. Então, continuemos firmes no Senhor. E a nossa preocupação nunca deve ser tempo. A nossa preocupação nunca deve ser o que está para vir, mas quem está para vir. É o nosso querido Jesus que está voltando. E veja, ele voltará, mas ele já está conosco, nos abençoando, nos dirigindo, nos animando. Quer dizer, quando a nossa fé está centralizada em Jesus, o fator tempo, ele desaparece, ele não nos preocupa. E quando nós nos mantemos ocupados também, né? Então, o Tiago vai bater nesses assuntos nesta semana. Nós vamos, de alguma forma, repetir alguns conceitos aqui. Ok. Pastor Milton. Pastor, está tão espiritual que eu fico até com pena de fazer um comentário técnico, mas eu gostaria de fazer esse comentário, porque a palavra paciência aqui não é a mesma palavra que aparece lá no capítulo 1, versículo 3 e que nós estudamos na primeira lição. Lá no capítulo 1, versículo 3, a palavra era hipomoné, que significa ficar debaixo e aguentar firme, etimologicamente, tá certo? A palavra aqui, agora, que se repete 3 vezes, inclusive, né? A gente tem a primeira palavra do verso 7,
Depois aparece mais uma vez no versículo 7, no final do versículo 7, depois aparece no início do versículo 8. Esta é a palavra macrotimia, que no passado era traduzida como longânimo. Eu acho que essa palavra se tornou difícil porque as pessoas não usam mais e por isso que as versões mais recentes estão preferindo traduzi-la por paciência. Mas ela é exatamente, etimologicamente, ela significa exatamente isso, porque macro significa longo, largo, grande, e timós significa ânimo. Então, nessa daqui... longo ânimo. Essa daqui... Se a gente fosse parafrasear. Exatamente. Esta palavra aqui tem um sentido mais de realmente, não assim tanto de resistência, mas é mais um sentido de ter paciência mesmo. Mas poderíamos dizer que ela envolve resistência. Claro, porque ninguém fica todo esse tempo firme na fé se não tiver resistência. Quer dizer, talvez as duas palavras vão pelo mesmo caminho, mas aqui, referência à volta de Jesus, ela é mais apropriada porque ela tem o fator tempo. Ela tem o fator tempo. Eu vou mais longe. Exatamente. Eu vou mais longe. Exatamente isso. Eu sou um resistente porque eu vou mais longe. Eu sou um paciente porque eu vou mais longe. Né? E esse é o problema nosso. Quer dizer, quantos ficaram pelo caminho, desistiram, caíram na beira do caminho? E eu queria que vocês dessem uma explicação da figura de linguagem que ele está usando aqui, o precioso fruto da terra. Ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Vamos dar uma explicação técnica aqui, que estava associado com o agricultor na Palestina, que eram 2 momentos da queda das chuvas. A chuva temporã e a chuva serôdia. Vamos dar uma explicação e aplicá-la? É uma boa ilustração, não é? Porque se alguém já trabalhou no campo, sabe que uma coisa que a gente não tem como fazer no campo é inverter a sequência das coisas. Ou seja, se você quer ter uma colheita, primeiro você planta, você prepara o terreno, depois você planta, depois você rega, aduba, cuida, não é? E depois você colhe. Então, é uma boa ilustração por isso, porque outra coisa também que eu acho muito importante nessa ilustração é o fator de trabalho. Vocês já viram algum agricultor de braços cruzados? O agricultor, ele está todo o tempo preocupado. A gente que mora na cidade grande, talvez a gente fique pensando assim, puxa vida, essa ilustração não é para mim, porque eu sou uma pessoa sofisticada, eu sou uma pessoa urbana, mas eu gostaria de enfatizar a sabedoria do agricultor aqui. Porque não somente ele tem que ter essa paciência, ele tem que esperar, ele não pode inverter a sequência das coisas, tudo acontece no seu tempo certo, então essa é uma dimensão importante, mas a dimensão do trabalho também. Esperar a volta de Jesus não é cruzar os braços, não é ficar indo para a igreja todo sábado, sentando ali e simplesmente fingindo que está tudo bem. Nós temos que estar ativamente envolvidos no trabalho, porque nós somos o agricultor. Eu costumo fazer uma ilustração. Suponhamos, pastor Gilmar, que eu trate com você um encontro e eu diga assim, olha, qualquer dia desses a gente se encontra, não é? Na praça tal, na cidade tal, ok? Se você for me esperar sem data, você vai enlouquecer, você vai desistir, porque você vai lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e você vai enlouquecer. Bom, esse camarada não vem. Agora, se você vai àquela praça e você faz alguma coisa útil, você põe uma banquinha, por exemplo, para vender pão integral, para vender suco de uva... Dá uma limpadinha na praça. Você, como bom italiano, deve ser meio comerciante, assim. Quer dizer, você consegue, o tempo passa e um dia eu chego. E você diz, olha, você chegou tão cedo, puxa vida. É que você manteve-se ocupado. Manter-se ocupado também no tocante à volta do Senhor Jesus é extremamente relevante aqui, porque por isso que há uma expressão, ocupados até que ele venha. Quer dizer, isso que o pastor Milton falou é verdade, quer dizer, há cristãos que eles são apenas consumidores e, portanto, eles com isso acabam se desanimando, porque a vida cristã deles não é relevante, não é objetiva. Produtiva. Não é? Tanto é que no final, numa das lições aqui, no finalzinho lá no capítulo 5, verso 20, Tiago vai dizer o seguinte, que aquele que ganha outro, ele cobra uma multidão de pecados. Ele está falando aqui do quê? De ação missionária, de ação evangelística, de trabalho em favor dos outros. Eu diria, para concluir, para a gente ir para o intervalo, que não conseguimos manter longo ânimo se nós não estivermos envolvidos com tudo que está relacionado à volta de Jesus, inclusive
é a pregação, o serviço Claro. que Tiago longamente vem falando. O senhor vai fazer observação? Rapidamente, só dizer que nessa história do pastor Moisés, o italiano é o pastor Gilmar, viu? Tá certo? E depois o do veio intervalo... do comerciante não veio tão Pois forte. é, olha, depois do intervalo, eu queria falar um pouquinho sobre a questão das chuvas na Palestina. Ok. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Estamos voltando com o programa Lições da Bíblia. Pastor Milton, o senhor tinha observação? Que eu ia fazer a pergunta a respeito das chuvas. Os meses específicos é uma informação, mas ajuda na aplicação, no entendimento do longo ânimo. Tá bom? Perfeito. Da paciência. Olha, pastor, em primeiro lugar, a palavra chuva não aparece aqui. Mas os adjetivos, no texto original grego, mas os adjetivos são tão comumente empregados em relação a essa situação de chuva, que a gente não tem a menor dúvida de que o termo se aplique exatamente às chuvas. Ou seja, o apóstolo fala as primeiras e as últimas. E aí a gente subentende que ele fala do lavrador também. Fala do lavrador, subentende que ele está falando das chuvas. Está falando do fruto, está falando da terra, então... Pois é, está claro então que o contexto é o de chuvas. Agora, as chuvas na Palestina ocorriam em duas épocas principais. Elas ocorriam no outono. A gente tem que lembrar que o hemisfério norte, as estações são opostas às nossas estações. Então, elas aconteciam no outono, e o outono lá, essa estação corresponde aos meses de outubro e novembro. Então, era a primeira vez que chovia para poder preparar a terra para a semeadura. E depois nós temos, então, a presença das chuvas na primavera, que são os meses de abril e maio. Agora, há um detalhe interessante aqui, é que as primeiras chuvas elas eram certas, era uma estação realmente chuvosa, elas sempre vinham, elas eram inevitáveis. Mas as segundas chuvas, as últimas chuvas, as chuvas serôdias, elas eram ocasionais, ou seja, havia anos em que elas vinham e havia anos em que elas não vinham. E quando elas vinham, a colheita era muito melhor, era muito mais produtiva. Mas ela não era uma coisa garantida. E eu trago isso para o lado espiritual agora. Exercício de fé tremendo. É um exercício de fé. Você planta, mas você tem que esperar que as chuvas sejam enviadas. E é claro, a palavra de Deus faz referência ao derramamento do Espírito Santo. É um aspecto histórico, né? Historicamente, a chuva temporã pode ser aplicada a Atos capítulo 2, ao início do cristianismo. Então, se nós pudéssemos situar historicamente Tiago está logo depois da chuva temporã, aguardando a chuva serôdia. E a chuva serôdia seria o derramamento maior, final do Espírito Santo sobre a igreja para terminar a obra da pregação. Não é? Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não está conosco no decorrer da história. E há um aspecto também que eu queria chamar a atenção, que tem o aspecto histórico, mas tem o aspecto pessoal. Quer dizer, na minha vida, eu tenho que passar pela chuva temporã, que é justamente para começar a produzir, não é? Que é o que umedece preparar o solo da minha vida, que são as primeiras impressões do Espírito Santo e o começo da minha vida, mas eu dependo do Espírito o tempo todo para a minha vida também agora passar por uma experiência de chuva serôdia, ou seja, de uma capacitação ainda maior do Espírito Santo para que eu possa viver e pregar o Evangelho. Então, só sublinhando esse aspecto do histórico da chuva temporã e serôdia e do aspecto pessoal também. Um detalhe importante, quem não passar pela chuva temporã, que é a primeira chuva, que é aquela que são os primeiros toques do Espírito Santo, o primeiro trabalho do Espírito Santo na nossa vida, também não terá a última. É porque imagine, a própria ilustração já explica-se. Ou seja, eu lanço a semente no solo, mas se não vem a chuva, a terra seca vai apodrecer a semente. E se não tem solo nem semente, como é que vai produzir? Exatamente. Como é que vai ter colheita? Né? E é por isso que eu enfatizo que a chuva serôdia, ela não é garantida. Ou seja, espiritualmente falando, nós temos que nos preparar para ela, nós temos que pedir o derramamento da chuva serôdia. No sentido de tempo específico. No sentido que, por exemplo, ela não é garantida na vida individual da pessoa.
Muito obrigado por essa, só para... por essa ressalva. Se ele não estiver preparado para isso. Isso. Ou seja, nós temos que orar, nós temos que trabalhar por ela, nós temos que nos preparar para recebê-lo. E a nossa igreja está numa fase em que nós estamos decididamente convictos de que nós precisamos nos preparar para esse derramamento. A igreja tem orado muito sobre isso, tem pedido muito a Deus. E, pastor, apesar de ela não ser garantida assim individualmente, a esperança é que ela caia ricamente e em breve. Na Exatamente. primavera, né, de março ou abril, não é isso? Nesse Agora, sentido de garantia, nesse sentido de garantia, está associado aqui ao preparo. É nesse sentido que Agora, isso nós quer dizer. nunca podemos fazer uma inversão. Às vezes eu ouço algumas expressões que não correspondem ao que está escrito na Bíblia. Você, às vezes, ouve a expressão assim, a pessoa diz assim, eu preciso me santificar, eu preciso me preparar para que o Espírito Santo desça sobre mim. A Bíblia tem uma ordem inversa. Ele vos convencerá, ele é o sujeito da ação. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer que o que eu preciso fazer é permitir. Então, quando a gente diz que temos que nos esvaziar do próprio eu, isso quer dizer o seguinte, abrir-nos ao Espírito Santo para que esta obra divina de restauração, de transformação, comece a ocorrer na nossa vida. E Tá Tiago certo? trabalhou Porque me tanto parece isso, que né, nós, às pastor? vezes, trabalhamos muito e se torna uma coisa meio que legalista entre nós. Ou seja, eu tenho que ser bonzinho para que o Espírito Santo venha sobre mim. Não, eu tenho que me entregar e aí eu vou ser bonzinho. E Tiago trabalhou essa questão da autossuficiência O tempo inteiro. O tempo inteiro, então renda-se, Renda. O meu problema é render-me. Sujeitai-vos, né? E sujeitar. Chegai-vos a Esse é o Deus. problema. Né? Então, as pessoas às vezes confundem a ordem das coisas e é por isso que alguns ficam às vezes tentando e eles não chegam a bom termo. Então eu penso que precisamos voltar e dizer Espírito Santo. Por isso que clamar, essa expressão, eu gosto dessa expressão, clamar pelo Espírito Santo. E ao vir o Espírito virá o reavivamento da fé e como consequência disso virá também a reforma. Alguns começam pela reforma e vão para o reavivamento. Não, o reavivamento vai produzir, é como o assunto do calor, do fogo e do calor. Uma coisa leva a outra. Fé e obras, né? Pastor, você me pediu para falar sobre a questão da ilustração, né, e dar um contexto literário. Eu esqueci de mencionar uma coisa que eu acho importante. Sim. É que essa ideia da chuva serôdia, da chuva temporã, ela não é uma ideia de Tiago. Tiago está recuperando um tema que é tratado assim Em vários lugares da Bíblia. em vários lugares da Bíblia. E só a título de exemplificação eu poderia mencionar Deuteronômio 11:14 e Jeremias 5:24. Tá certo? Mas é um tema bem conhecido no Velho Testamento e isso nos deixa bem à vontade para a gente tecer todos esses comentários que a gente fez. Porque senão o espectador pode pensar assim, mas de onde eles estão tirando essas ideias? Então, o que Tiago está falando aqui nada mais é do que reproduzir um conceito que é bem trabalhado no Antigo Testamento. E por uma sociedade que era... Agrária. Agrária, exatamente. Então, isso era uma linguagem muito Familiar para eles. Eu quero agora ir para o verso 8 e a última expressão, pois a vinda do Senhor está próxima. Esses dias alguém perguntou assim, Jesus está perto de voltar? Qual é a intenção do autor bíblico aqui e como ela pode ser aplicada para a nossa vida espiritual? Lembrando que ele começou a trabalhar com a questão Embora da a Bíblia paciência. diga daquele dia e hora ninguém sabe e nós não podemos estabelecer datas e como eu disse o fator tempo é um perigo, né? E Jesus já aconselhou em Atos 1 os seus discípulos dizendo o seguinte, sobre os tempos ou as épocas da vinda do Senhor não vos compete saber, em outras palavras ele está dizendo, isso não é um problema de vocês, esse é um problema meu. Sensacionalismo, Sensacionalismo, marcação de datas e tal. A gente ao estudar a Bíblia e comparar com o mundo atual, a gente percebe que há algumas coisas que estão de fato se cumprindo. Eu não vou falar aqui de guerras, de fomes, de terremotos e etc e tal, mas eu queria retomar o programa anterior. E a professora Tânia e o pastor Milton, eles colocaram aqui aquele famoso texto de Mateus 24, que está em Lucas também, não é, do tempo antes do dilúvio. E diziam que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E eles disseram,
uma verdade de que isto era a normalidade da vida. E todo mundo parecia rotina. Até que veio o dilúvio, diz a Bíblia, e os levou a todos. E Jesus disse que isso aconteceria quando? No tempo do fim. Para mim, o sinal mais relevante, pessoalmente, é este. Dentro e fora do cristianismo, nós temos pessoas vivendo uma vida normal. E parece que isso nunca vai terminar. Para mim, esse é um sintoma do fim. Essa normalidade da vida. Tudo está, como diz lá Pedro, como no princípio da criação. Este é, para mim, o fator mais forte. Porque as pessoas estão vivendo uma vida normal, parece que não vai acontecer nada. Foi assim na primeira vinda de Jesus. Eles tinham um grande conhecimento da palavra de Deus, mas não viviam isto, até que Jesus veio e eles estavam perdidos. E a palavra mais triste do Novo Testamento para mim é: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, não o reconheceram. Isso vai acontecer no fim. Para mim, um sinal de que o fim está próximo é a normalidade do mundo e da igreja. Eu só quero citar para vocês fazerem a observação. O texto que foi citado pelo pastor Milton foi Lucas capítulo 21. O texto correlato, que é a parábola da figueira, Mateus 24, 32, que vale a pena a gente ler e voltar a ela. Pode ser a Tânia. Por favor. Não, e falando de normalidade, igual o pastor Moisés disse, que o mundo está caminhando como se nada acontecesse, e a gente presencia essas preocupações com as coisas intelectuais, com as ideologias, não é? Terrenas, busca do conhecimento enlouquecidamente, e a gente vê a falta da busca do conhecimento espiritual, não é? E quando eu estou no meu contexto ali, eu vejo pessoas brilhantes fazendo ali doutorado comigo, preocupado com horóscopos e os professores falando coisas fantásticas, maravilhosas, não é? E eu penso assim, e as coisas espirituais? A mudança de uma sociedade não partindo do espiritual, a mudança de uma sociedade partindo de conceitos humanos. E uma vez o meu professor disse, eu fiquei assim, né? Uma pessoa tão interessante. Quando eu estou tão cansada, eu pego ali Kant, que é um filósofo alemão, e aí eu me deleito em Kant. E eu penso assim, aí eu fico lendo aquelas leituras pesadas, não é? E eu penso assim, como que eu descanso? Nossa, quando eu pego a palavra de Deus. É tão bom. Saber que eu sou Deus. Não é Salmo 46:10, aquietai-vos e saber. Tranquilizai-vos. Como que é bom isso? A preocupação com as coisas espirituais. Muito boa lembrança. Pastor, eu quero voltar ao que o pastor Moisés tinha dito. Ele é um bom provocador, né? Ele fala as coisas e tudo que ele fala fica reverberando na cabeça da gente. Mas ele falou uma coisa ali com esse negócio da normalidade, ou seja, a gente olha para o mundo e parece que Jesus não vai voltar. Não estou dizendo que não haja sinais, os sinais estão aí, mas quando a gente olha para a vida das pessoas, as pessoas continuam a viver como se Jesus nunca não fosse voltar. Exatamente. E eu me lembrei de uma frase que eu costumo dizer nos meus sermões. Eu prego muito sobre a volta de Jesus, é um tema que me apaixona. E quando eu estou pregando, eu geralmente falo que a volta de Jesus será o triunfo da verdade sobre os fatos. Porque a gente olha os fatos da vida das pessoas e, aparentemente, para essas pessoas, Jesus não vai voltar nunca. Mas quando Jesus voltar, vai ser o triunfo da verdade sobre os fatos. Os fatos podem sugerir que a gente vai continuar aqui nesta mesma vida eternamente. A vida sempre foi assim. E Jesus não vai voltar, não vai acontecer. Mas vai ser o triunfo da verdade sobre os fatos. Por isso, aqueles que estiverem ligados à palavra não serão pegos de surpresa. Não serão. É esse o sentido que Jesus disse, vigiai e orai. Ou seja, esteja pronto, esteja preparado, saiba o que vai acontecer. E a intenção de Tiago aqui da questão do próximo, que eu só queria que vocês dessem a explicação para a gente ir para o intervalo. Que o guia trouxe, será que realmente está próxima? Tá. Eu tenho um trecho de Ellen White que eu gostaria de ler, se fosse possível. Por favor. Ellen White, uma escritora inspirada, né? Nós cremos na Igreja Adventista que recebeu a inspiração. Pois é um texto de Profetas e Reis, página 732, e que é um texto que me consola. Toda vez que surge alguma dúvida no meu coração, toda vez que a gente tem algum desânimo, porque a vida ela é cheia de imprevistos, não é? Eu me consolo com esta passagem. Ela diz o seguinte: companheiro peregrino. Eu gosto de ser chamado assim, parece que ela está falando para mim. Companheiro peregrino, nós estamos ainda em meio às sombras e tumultos das atividades terrenas.
mas logo nosso Salvador deverá aparecer para nos dar livramento e repouso. Olhemos pela fé ao bendito futuro, tal como a mão de Deus o pinta. Aquele que morreu pelos pecados do mundo está franqueando as portas do paraíso a todo aquele que nele crê. Logo, a batalha estará finda e a vitória ganha. Breve veremos aquele em quem se tem centralizado nossas esperanças de vida eterna. Em sua presença, as provas e sofrimentos desta vida parecerão como se nada fora. A gente conhece muito o término do livro dela, Grande Conflito, em que ela dá uma grande esperança com respeito à volta de Jesus. Mas esta passagem lá, também mais para o fim do Profetas e Reis, é uma passagem que me fala muito. Como peregrinos nessa terra, que essa seja a esperança. Um texto, pastor, extremamente inspirado dentro da luz maior que é a palavra de Deus. Então vem calhar exatamente aqui essa inspiração. Todas as nossas dificuldades, nossos problemas, quando Jesus voltar, isso vai ser nada. Então a gente só tem que esperar, como diz a canção, é só um pouco mais, um pouquinho mais. Com esse pensamento de esperança, com essas palavras, nós vamos para o intervalo com a certeza de que não sabemos nem o dia e nem a hora, mas sabemos que estamos nos aproximando dos últimos momentos, que estejamos sempre com a certeza de que o Senhor está conosco. Amém. Nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos. Estamos voltando para o nosso último encontro do programa de hoje do Lições da Bíblia. E eu quero agora, nós vamos para o verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Mais uma vez encontramos Tiago preocupado com o bom convívio religioso e neste caso, o bom convívio da comunidade religiosa e neste caso, preocupado com como isso poderia influenciar a caminhada, a permanência no caminho para ver Jesus voltar. Podemos trabalhar um pouquinho isso aqui? Sim, pastor. Eu acho que aqui também estão envolvidos os estereótipos. Às vezes a gente sai por aí colocando rótulos nas pessoas. Estereótipo é isso, é um rótulo que a gente coloca na pessoa e isso nos leva a reações negativas com respeito a essa pessoa. E nós estamos sendo advertidos aqui por Tiago que nós não podemos falar mal do nosso próximo, nós não podemos rotulá-lo, nós não podemos nos afastar dele simplesmente por causa das nossas próprias pressuposições. Nós devemos nos aproximar das pessoas esperando delas o melhor, agindo com elas em reconhecimento ao fato de que elas foram criadas por Deus e elas são um reflexo da sua imagem. As ameaças, elas vêm de fora, as perseguições vêm de um âmbito externo, mas neste caso ele está preocupado com as ameaças internas. Aqui ele está falando do fogo amigo. Né? Nas guerras, há muita gente que morre pelas balas dos companheiros dos outros soldados e não do inimigo. Às vezes, dentro da comunidade cristã, isto, infelizmente, pode acontecer. Então, ele está falando aqui de queixar-se uns dos outros, ele está se referindo a internamente a presença desse tipo de acusação, de queixa, de murmuração, etc. E, na verdade, pastor, ele está chamando a atenção para um ponto. Qual é? Já que você diz que Jesus vai voltar, já que você diz que está no fim, por que você não vive em função disso? Então, ele está nos desafiando a uma vivência, a um estilo de vida diferente de quem de fato está preparado. Porque é como aquela história, se a pessoa está próxima da morte, a vida dela muda, não muda? Porque ela tem um fato iminente, ela tem um fato importante daqui a pouco mais e ela muda toda a sua trajetória, os seus valores os valores são mudam. Ela fica mais sensível. Ela fica mais sensível. Diante da morte, o ser humano muda, perde o valor. Algumas coisas perdem valor e algumas adquirem valor. E ele está falando exatamente isso. Já que o Senhor está às portas, que o juiz está às portas,
Ele parece estar repetindo aquele conceito de Pedro. Que pessoas vos convém ser diante da volta do Senhor? É isso que ele está defendendo. Ele diz assim, meus irmãos, e vocês ficam preocupados com fofoquinhas, com mexericos, com maledicências, falando mal dos outros ao invés de vocês se prepararem? Pare para pensar. Esse é precisamente o problema da igreja em muitos lugares. Pequenas coisas, pequenas fofoquinhas, pequenas divisões. Pastor, que às vezes fazem um líder de uma comunidade religiosa gastar tanta energia, dinheiro, tempo que nisso. consome e você tira o foco daquilo que é o mais importante, que é fazer com que todos caminhem para a eternidade e que a mensagem seja levada às outras pessoas. Como líder, eu tenho dito em alguns lugares, outro dia alguém me perguntou assim, um pastor jovem diz assim, como é que a gente resolve o problema da igreja? Como é que a gente une a igreja? Eu disse, bom, em primeiro lugar, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Quem une a igreja é Jesus. Ele é o dono da igreja. Mas você deve pregar no foco. Você deve dirigir as pessoas para o foco maior. E o nosso foco maior qual é? A volta de Jesus. É exatamente o que Tiago está fazendo aqui, como bom pregador que era. Ele dizia, irmãos, vocês estão nessas questiúnculas, nessas coisinhas, nessas briguinhas de vocês, não estão dizendo que o Senhor está voltando, mas eu quero dizer a vocês, a vinda do Senhor está próxima, o juiz está às portas, preparem-se para isso e deixem as fofoquinhas de lado. Em resumo, o verso está dizendo isso. Pastor, sim, pastor. E veja como essa preocupação de a gente não julgar o próximo, né? Porque eu frisei essa questão do estereótipo. Eu senti que vocês me olharam assim, como se dissessem, mas o que ele está querendo dizer com isso? Mas é justamente porque está no contexto de não julgar. Então a gente julga uma pessoa e depois a gente faz queixas. E essa é uma preocupação tão importante. Criar uma imagem da pessoa. Que não é real. E, pastor, essa é uma preocupação tão grande para Tiago que é a terceira vez que ele vai tocar nesse assunto de a gente não julgar o próximo. Ele já havia tocado no capítulo 2, versículo 4, ele mencionou a mesma coisa no capítulo 4, versículo 12, e agora no versículo 8 do capítulo 5 ele volta a falar sobre isso. Ou seja, havia um problema real. Havia um problema real e Tiago acredita que é preciso repetir, né? Frisar bem. Eu gosto quando você fala assim, eu vou frisar essa frase, eu vou sublinhar, não é? Ele diz, vou sublinhar esta frase, porque a gente precisa fazer isso, a gente precisa sublinhar. E eu acho que ao repetir a terceira vez, Tiago está fazendo exatamente o que você vem fazendo, sublinhar esse conceito, que é um conceito que ele acha importante para aquela igreja. Pastor, eu só queria dizer que nós talvez não valorizamos tanto a observação como nós deveríamos, não estávamos criando nenhuma. Eu só queria Nós não estamos julgando o companheiro. Não. Eu só queria citar o que está no guia, e aqueles que têm o guia de estudos, vale a pena. Eu até coloquei aqui no meu destaques do livro sobre a questão do relacionamento. Como ele se preocupa com isso. A questão do favoritismo, no capítulo 2, verso 1 e 9, os perversos pensamentos, a maledicência, a inveja, as contendas, o mundanismo. Então, ele está preocupado com os relacionamentos aqui com a igreja cristã. Eu quero ir para o verso 12, fazer uma pequena inversão aqui, tá? Acima de tudo, capítulo 5, verso 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim. O vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Vamos dar uma pequena explicação aqui. O guia de estudos usou a expressão claro como a luz solar. Por que ele está preocupado com essa questão dos juramentos? Jesus não está falando aqui do juramento judicial. Tanto é que ele esteve num julgamento e ali jurou, não é? O que ele está falando é de um tipo de juramento banal, porque por qualquer coisa as pessoas começavam a jurar. Ainda hoje isso é normal. Isso no caso do Tiago, ele usou a expressão. Ele está mentindo. Eu acho que ele está se referindo mesmo a Jesus. Mas você não fez a conexão com Mateus, a passagem de Jesus. De Mateus. Ele está fazendo uma... É que eu li o texto de Tiago, daí você fez a... Exatamente, com Mas Mateus. você está se referindo ao texto de Mateus. Exatamente. E ele, na verdade, está fazendo uma alusão ao que Jesus falou, que não deveríamos jurar nem pelo céu, nem pela terra. Só para citar o texto de Mateus, pastor.
O texto de Mateus Mateus capítulo 5, eu acho. Então eu encontro aqui que o senhor termina o raciocínio. E também o texto que eu citei de que Jesus jurou num processo judicial foi Mateus 26, versos 63 e 64. Né? Então, na verdade, Tiago está preocupado, repetindo o conceito de Jesus, de que havia pessoas que juravam por qualquer coisa, por motivos banais. É como um indivíduo que está mentindo num negócio, ou está mentindo para a esposa. E diz, juro por Deus. Juro por Deus. É nesse sentido que ele está condenando. E parece-me que autores que comentam a vida na época de Tiago, eles dizem exatamente que isso era muito comum. Muito comum. Era um expediente usado por pessoas que eram mentirosas, que não eram verdadeiras e que eles usavam muito isto. Tanto é que Jesus fala em Tiago, depois, mais tarde, vem a repetir isto. Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, muito menos por Deus. Porque o que ele está tentando dizer é o seguinte: se eu tenho uma verdade, eu não preciso jurar. Logo as pessoas saberão. Até um texto aí no Guia de Estudos, que a professora Tânia me lembrou em off agora há pouco, que fala exatamente disso, né? Sobre o que o pastor Moisés está falando, por favor. No finalzinho fala assim: ao falar a verdade é preciso ter várias coisas em mente. Em primeiro lugar, normalmente não conhecemos toda a verdade até sobre nós mesmos. Por isso devemos ser humildes. Em segundo lugar, quando falamos a verdade, ela sempre deve ser proferida com amor e para a edificação dos que a ouvem. Muito bom. Eu quero só citar, pastor, que o senhor estava se referindo ao que está em Mateus capítulo 5, 34 a 37. Isso, exatamente. 34 até o 37. Isso. Seja, porém, a tua palavra sim, não. O que diz o passagem Parece do tudo maligno. isso estar desconectado do tema central da semana, que é preparando-se para a colheita, mas tem tudo a ver. Ou seja, se a minha palavra não é verdadeira, eu estou perdido, porque... E ele diz isso, exatamente, para não cair exatamente, quer dizer, tem tudo a ver. Né? Claro. Ele repete esse conceito para ficar claro. Né? Eu acho que está no mesmo nível de pecados cometidos com a palavra. Porque a advertência anterior tinha sido as queixas, né? Inúmeras queixas, inúmeras acusações, calúnias. E este também é um pecado da palavra, quando você jura, especialmente se jura dolosamente. Que é um tema recorrente no livro. É um tema recorrente para ele, o cuidado com a palavra. Claro. Me parece que ele dá uma outra roupagem. Lá ele está preocupado em pensa antes de falar, e aqui ele está preocupado se você assumir um compromisso ou se você falar algo que ela seja verdade. Que você poderia ser isto aplicado a nós mesmos. Nós podemos jurar amor por Jesus, dizer que somos adventistas porque acreditamos na volta de Jesus. E eu quero aqui só sublinhar que adventista não é apenas aquele que pertence a uma denominação chamada adventista. Se o amigo telespectador acredita na volta de Jesus, você é adventista. Você não pertence a uma igreja adventista, mas você é um adventista porque você acredita na volta de Jesus. Quer dizer, nós podemos dizer assim: eu sou um adventista, mas na nossa vida prática não vivemos em função disso. Não professamos isso. Então, Tiago está dizendo, você está fazendo um falso juramento também. Né? Exatamente. Agora sim, então voltamos ao verso 10 e verso 11. Os modelos de paciência, a ênfase que ele dá aqui. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Capítulo 5, verso 10 de Tiago. E o 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Bem, pastor, são os modelos, né? Modelos de paciência. E aqui, de novo, nós temos aquela palavra macrotimia, não é isso? Que é ser longânimo, ser... resistente no sentido cronológico, como o pastor Moisés tinha explicado, do mesmo jeito que a outra palavra que vai aparecer daqui a pouco, ripomanê, significa ser resistente no sentido de peso. Né? São explicações que o pastor Moisés gosta de dar. E aqui nós temos, então, esses exemplos.
Pedro também dá exemplo de paciência, numa passagem que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Só que o único exemplo que ele dá é o exemplo de Jesus, que é o maior exemplo de paciência de todos. Vamos ler esse verso, pois é. pastor. O senhor citou 1 Pedro. 2:21. Primeiro, 2. Agora, Tiago, ele dá dois exemplos principais, que é o exemplo, primeiramente, dos profetas e depois o exemplo de Jó. Já está com o texto? Pode ler. 2:21, porquanto, 1 Pedro 2:21, porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, Pedro enfatiza muito o exemplo de Jesus, que é um excepcional exemplo. Tiago aqui, ele fala primeiramente dos profetas e os Talvez profetas... o grande exemplo. Claro, né? O grande exemplo. Só para sublinhar. E veja, Tiago fala primeiramente do exemplo dos profetas. Os profetas sofreram muito. Só para a gente ter uma ideia, Jeremias capítulo 2, versículo 30, eu tenho aqui escrito o verso. Por favor. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Já imaginaram? Os judeus, eles, historicamente, eles não receberam bem os profetas e a espada deles devorou os profetas como um leão destruidor. Essa é a expressão que a gente tem em Jeremias. Então, os profetas são um bom exemplo de resistência, fidelidade até a morte. Paciência no seu sentido mais verdadeiro. E Jó? E Jó, eu não preciso nem dizer de Jó, não é? Uma pessoa que é uma história bíblica muito conhecida, a única referência a Jó no Novo Testamento, essa daqui. Embora no Velho Testamento haja inúmeras referências a Jó, como por exemplo Ezequiel 14:14, que lista 3 grandes patriarcas e coloca Daniel, Noé e Jó como 3 grandes exemplos, mas é a única referência a Jó no Novo Testamento, mas ele é o exemplo por excelência de paciência, porque era uma pessoa que tinha tudo e sem nenhuma razão aparente, Perdeu tudo. a não ser a intervenção do inimigo, não é, que desafiou a Deus. Jó perde tudo que ele tinha. Ele perde os bens, ele perde a saúde, ele perde a família, mas ele se recupera. E durante toda essa trajetória, ele nunca amaldiçoou a Deus, ele se mantém firme, ele se mantém confiante, ele se mantém fiel a Deus e se tornou então para nós exemplo de paciência. E em último lugar, antes de passar a palavra para o pastor Moisés e para a professora Tânia, porque eu não quero monopolizar a conversa, eu quero fazer uma pequena referência a essa questão aqui do fim. O fim é que está no versículo 11. Pode ler de novo para a gente o versículo 11, pastor? Você pode ler para a gente o versículo 11 de novo? Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó e visto que fim o Senhor lhe deu. Pois é. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Essa expressão aqui, o fim que o Senhor lhe deu, pode se referir ao fim de Jesus, a morte de Jesus na cruz. Ok. Pastor, fica aqui a grande motivação para a gente mais uma vez. Nós vamos agradecer a Deus por esse sermão que Tiago nos apresentou neste momento. Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela Tua palavra, que ela seja viva em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça as palavras de Jesus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa.